Fala galera, hoje nós nos encontramos aqui em mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser sobre o sistema urinário. Já para pensar qual é a função do sistema urinário? Há quem diga, o sistema urinário tem a ver com o rim. E o rim é responsável pela filtração do sangue. Embora a aula hoje foque na filtração do sangue, sistema urinário, rim, não tem a função só de filtração do sangue não. Os rins são responsáveis pelo controle hidroeletrolítico. Como assim? Ele controla a quantidade de água, bem como de eletrólitos que está no meu organismo. Mas não para por aí não. Já parou para pensar que uma pessoa que entra em insuficiência renal pode sofrer um quadro de anemia? Isso mesmo, porque o rim ele é responsável, por exemplo, pela produção de um hormônio relacionado com a produção das hemácias. Dá para acreditar nisso? E não para por aí não. Ele é responsável também pela produção de glicose. Embora exista outro órgão que faça isso, ele contribui para a produção da glicose. Isso porque ele converte glutamina em glicose. E só lembrando que gliconeogênese é a formação de glicose a partir de uma substância que não é glicogênio. Então, a função do sistema urinário, rim, envolve muito mais do que pensar em eliminação de escórias discretas metabólicas. O rim é muito mais do que isso. Então, na aula de hoje, vocês vão aprender sobre filtração e todos os componentes envolvidos nessa grande aventura. Lápis e um caderno na mão. Tá aí mais uma videoaula. Roda a vinheta. Voltando aqui para o estúdio de gravação, vamos entender aí de casa como é constituído o sistema urinário. E aí, de fato, como ele faz a filtração no sangue. Cerca de 150 litros de sangue é filtrado diariamente. Mas o que são essas estruturas? Onde estão localizados? Os rins são localizados à altura da 11ª e 12ª costelas. Eles são pares, localizados inferiormente ao fígado. No caso do rim direito, ele está localizado um pouquinho mais abaixo do que o rim esquerdo, justamente porque o fígado o pressiona e ele está localizado no lado direito. Então, no caso, como o fígado está localizado do lado direito, ele acaba descendo um pouquinho só o rim direito. Agora, fazendo um corte estilo aí frontal, o que eu posso perceber dentro do rim? O rim, ele contém uma estrutura externa que é chamada de córtex. A sua porção interna é constituída aí por pirâmides. Pois bem, é principalmente nas pirâmides que eu encontrarei a estrutura funcional do rim, que é chamado de néfron. Nós temos cerca de 1 milhão de néfrons por rim. Nós nascemos com essa quantidade. Se acontecer de destruir um néfron, não há regeneração. O que vai acontecer então? Se eu vou nascer, na verdade, ele vai desenvolver com o passar dos anos. Mas nós temos que tratar deles. Bem, isso é assunto de uma outra ocasião. O que nós temos que entender é como esses néfrons produzem a urina e como essa urina aí é eliminada pelo meio externo. De uma forma geral, os néfrons eles têm a função de filtrar o nosso sangue. De uma forma geral, se eu pensar no nosso sangue, nós podemos filtrar aí cerca de 150 litros diariamente de sangue. Pois bem, mas essa filtração não é que vai eliminar os 150 litros não. Na verdade, nós vamos eliminar aí, cerca de 1,5 litro a 2 litros de água e resíduos aí por dia, ok? Na verdade, eu vou ter que reabsorver muita parte do que foi parar lá nos nossos néfrons, ok? Então, os rins contêm essas estruturas funcionais. Após formar a urina, é passado para estruturas em formas de cálices. Esses cálices são formados aí por estruturas conjuntivas. Esses cálices aí são considerados como menores, depois maiores, e formam aí na sequência a pelve renal. A pelve renal, então, vai desembocar numa estrutura aí de mais ou menos 20 centímetros e tem movimentos peristálticos, chamado aí de ureter. O ureter comunica o rim com a bexiga. A bexiga é o nosso reservatório. Não é uma estrutura involuntária não, porque eu posso segurar a urina. Quem vai eliminar então a urina para o meio externo? Será nesse caso a uretra.
Só que existe uma diferença entre a uretra feminina e a uretra masculina. A uretra feminina, ela tem em torno aí de 5 centímetros e ela é retilínea e serve somente para o sistema urinário. Já a uretra masculina, ela é tortuosa, serve tanto para o sistema urinário, para eliminação da urina, como também para o sistema genital, que serve para a eliminação lá do espermatozoide, ok? Sabendo aí dessas estruturas básicas que compõem o sistema urinário, como os rins, que contém as estruturas funcionais, após formar essa urina toda, vai para o ureter. O ureter tem movimentos peristálticos, isso que é complicado, porque se a pessoa tem pedras renais aí, e parar no ureter, pode promover aí um certo desgaste do ureter em si. E esse desgaste pode promover muita dor, é chamado de cólica renal, o que pode ser semelhante à dor de parto. Então, muitas pessoas se queixam dessas dores aí, justamente porque acaba sendo lesionado a parede que constitui o ureter. Okay? Então, aí, a comunicação entre o rim e a bexiga é o ureter, da bexiga para o mister, uretra. Mas o que nos interessa é como é que essa substância toda, né, todo esse sangue vai ser filtrado e aí, posteriormente, ele vai ter que ser reabsorvido. Na verdade, o néfron, ele é constituído aí, ó, por algumas porções principais. Por exemplo, a nossa artéria renal, ela vai estar trazendo o sangue para ser aí purificado, né? Na verdade, esse termo aí, purificado, não é somente filtração. Na verdade, o néfron tem mais do que isso, porque ele vai filtrar. O que seria filtrar? Ele vai selecionar o que está ali presente no plasma. Na verdade, o que passa do plasma para o néfron é glicose, água, aminoácidos. Só que proteínas plasmáticas em si não passa não. E até mesmo se passar vai ser uma quantidade mínima. E células sanguíneas também não passa. Só que 99% do que é passado por esse filtrado, que é jogado dentro do néfron, vai ter que ser reabsorvido. Do contrário, nós podemos morrer aí em pouquíssimo tempo. Então, vai ser reabsorvido. Só que ao longo aí do néfron, algumas substâncias também vão ser secretadas. Então, 3 funções básicas dessa estrutura que constitui aqui o néfron seria, então, a filtração, a reabsorção, porque é fundamental 99% aí das substâncias que é absorvidas. E aí, na sequência, a excreção de substâncias, como ao longo do túbulo aqui nefrítico, seria os fármacos e algumas outras substâncias excretas, né, as escórias metabólicas, que daí não interessaria mais ao organismo, né, como creatinina, ureia, ácido úrico, enfim. Né? Mas vamos entender, então, essa estrutura aí funcional. Ampliando aqui, nós temos um néfron. Qual seria, então, a constituição desse néfron? O néfron é formado por 2 unidades básicas. Primeiramente, ele é formado aqui, ó, como já foi feito um traçado aqui, por um corpúsculo renal. O que é esse corpúsculo renal? O corpúsculo renal é constituído por uma cápsula glomerular e por um glomérulo renal. O glomérulo renal é um tufo de capilares que veio da onde? Veio lá de uma arteríola aferente que surgiu lá das ramificações daquela artéria renal. E aí, na sequência, esse glomérulo, esse tufo de capilares, vai dar origem, então, a uma arteríola, que seria essa aqui, ó. A uma arteríola eferente. Ok. Então, a partir daqui desse glomérulo renal que vai passar substâncias, né, para a cápsula glomerular, como glicose, como aminoácidos, água, eletrólitos, enfim, há uma série aí de substâncias. Passou aí esse corpúsculo renal, o restante é considerado como túbulo nefrídico. Aí a classificação desse túbulo nefrídico respeita a seguinte ordem. Túbulo contorcido proximal. Por que túbulo contorcido proximal? Né? Então, nesse caso aqui é o túbulo contorcido proximal. Porque ele se contorce inteiro e está próximo do corpúsculo renal. Então, túbulo contorcido proximal, porque ele é contorcido e está próximo do corpúsculo renal. Na sequência, vem o túbulo reto, também conhecido como alça de Henle.
tá? Porque ele é completamente reto, não se contorce. Na sequência, ele novamente vai se contorcer, só que nesse caso, ele mantém contato com quem? Vai se manter aí, ó, em contato com as arteríolas. E é chamado de túbulo contorcido distal. As suas células vão estar em contato com essas arteríolas aqui, vão se especializar e vão se tornar a mácula densa, porque a nível de microscópio ela vai ter uma coloração escura, mas essas células aqui, ó, vão emitir sinalizadores parácrinos, aonde vão estimular as células musculares, chamadas de células justaglomerulares, presentes na arteríola aferente e também, às vezes, na arteríola eferente, a produzir uma enzima, que é chamada de renina, que vai atuar no complexo renina-angiotensina-aldosterona, cuja função é aumentar a pressão sanguínea, diante, por exemplo, de um quadro hemorrágico. É o que nós vamos ver aí na sequência. Vamos acompanhar agora a ampliação de um corpúsculo renal, que a partir do momento em que eu tenho a filtração, segue as próximas etapas, que seriam quem? A reabsorção e a excreção, para posteriormente formar quem? A urina. A urina, ela vai ser despejada aqui, no cálice renal, para depois seguir a via para a pelve renal, ureter vestível e finalmente ser eliminado ao meio externo, que seria então aí, ó, pela uretra. Vamos acompanhar então qual seria essa ampliação? Ampliando então, podemos perceber o quê? Podemos perceber que o túbulo contorcido proximal, ele entra em contato com as arteríolas. E nesse momento em que ele entra em contato com as arteríolas, ele tem uma estrutura aí especializada. Essa estrutura aqui em verde é chamada de mácula densa. A mácula densa vai emitir aí sinalizadores parácrinos, cuja função é estimular as células justaglomerulares, localizadas aqui nas arteríolas, a produzir uma enzima, que é chamada de renina. Essa enzima aí, renina, vai cair diretamente no plasma sanguíneo. Lá no plasma sanguíneo vai conter um pró-hormônio, na verdade, que é chamado de angiotensinogênio. Essa substância, angiotensinogênio, é produzido lá pelo fígado. O angiotensinogênio, que é produzido pelo fígado, em presença da renina, se converte em angiotensinogênio 1. O angiotensinogênio 1, através da enzima conversora de angiotensinogênio 1 em angiotensina 2, é convertido automaticamente em angiotensinogênio 2. O angiotensinogênio 2, por sua vez, vai estimular as células da suprarrenal a produzir quem? A aldosterona. É aí que tem, de fato, uma retenção de água, por exemplo, através da retenção de elementos como, por exemplo, os eletrólitos sódio. Então, olhem só, toda vez que acontecer uma baixa pressão no organismo, como no caso aí de um quadro hemorrágico, dispara sinalizadores a partir da mácula densa. Essa sinalização parácrina automaticamente vai estimular as células presentes aqui, tanto na arteríola aferente, também em algum caso na arteríola eferente, a produzir a enzima renina. Essa, ao cair na corrente sanguínea, vai estimular a conversão do angiotensinogênio, que foi produzido lá no fígado e está no plasma sanguíneo, em angiotensina 1. Angiotensina 1 é convertido pelo ECA é produzido pelo pulmão, em angiotensina 2. A angiotensina 2, por sua vez, é convertida em aldosterona, e a aldosterona, que foi produzido, pela suprarrenal, vai estimular então a retenção de água, que no caso aí vai aumentar a pressão. Mas vamos entender aí os constituintes que estão presentes aqui no corpúsculo renal. Olhem só, o corpúsculo renal, ele tem duas lâminas. Ele possui uma lâmina visceral
que é interna, que é essa em azul aqui, e uma lâmina que é parietal, que é a lâmina externa. A lâmina externa é constituída por um epitélio simples pavimentoso. Já a lâmina interna, a lâmina visceral, que está em contato direto com o glomérulo renal, ela se especializa durante o período embrionário e se transforma em podócito. Esse podócito, ele vai envolver aí completamente o glomérulo e vai atuar na filtração também. Então tá aqui, ó, lâmina visceral, eu vou ter aí a presença dos podócitos. Esses podócitos vão emitir uma espécie aí de pedicelos. E é justamente esses pedicelos que vão ter aí algumas fenestras, permitindo aí a seleção de algumas substâncias que vão ou não adentrar a cápsula glomerular e seguir então para essa estrutura que seria o polo renal. Então aqui eu vou ter dois polos. Primeiramente, eu tenho o polo, que seria o polo renal, e aqui o polo vascular. Então, o primeiro é o polo vascular, o segundo seria o polo renal. Aqui no polo vascular, eu tenho aqui uma arteríola aferente e a arteríola eferente. Ligado às arteríolas, eu vou encontrar o túbulo contorcido distal. Esse túbulo contorcido distal possui, na proximidade, tanto da arteríola aferente como eferente, células colunares especializadas na sinalização aí paráclida. Essas células aqui representadas em verde são chamadas de mácula densa, ok? E vão estimular, então, a produção de renina, que é uma enzima que vai influenciar no aumento da pressão sanguínea. Não encontro só isso não, eu vou encontrar também as células mesangiais. O que seriam essas células mesangiais? Células mesangiais são células contráteis, que contêm filamento de actina e miosina, e vão atuar tanto na vasoconstrição como vasodilatação. Ela possui receptores, tanto para angiotensinogen 2, como também para o hormônio natriurético. Quem que seria esse hormônio natriurético? Só porque é aquele hormônio que é produzido pelos átrios, quando a pressão está muito alta. Então, nesse caso, se ela se contrair, ela automaticamente contrai os vasos sanguíneos, impedindo dessa forma uma grande filtração. Aí, a pressão sanguínea tende a aumentar. Nesse caso, para o receptor angiotensinogen 2. Por outro lado, quando ela se liga com o fator natriurético, que nesse caso funciona aí, né, num efeito diurético, ela relaxa, causando então uma vasodilatação. Nesse caso, mais líquido passa do glomérulo aqui renal, mais líquido é filtrado, mais urina vai ser produzida e dessa forma então a pressão diminui. Para entender aí quais são, né, as camadas para a filtração, nós vamos ter que fazer aí uma pequena ampliação que se encontra aqui abaixo. Então, para o filtrado, né, o que seria o filtrado? São as substâncias que vão adentrar ao polo renal, que vão seguir pelo tubo contorcido proximal, a alça de Henle e tubo contorcido distal até ser eliminado no ducto coletor e aí para o cálice renal e aí em direção a ureter, bexiga, uretra e enfim, ser eliminado pelo meio externo. Então, para que saia do glomérulo e entre de fato na cápsula glomerular e siga pelo polo renal, é necessário aí enfrentar 3 barreiras. Quem seria a primeira barreira? A primeira barreira seria aí das próprias células endoteliais que constituem a parede do vaso sanguíneo, do glomérulo. Pois bem, essas paredes aí, elas têm pequenos espaços. Esses pequenos espaços aí impedem, por exemplo, que as células sanguíneas venham a ultrapassá-lo. Só que algumas proteínas, elas podem passar por essa barreira. Só que se essas proteínas passarem, elas vão enfrentar uma segunda barreira, que seria a membrana basal, que fica entre essas células endoteliais e os podócitos.
Essa membrana basal, ela é uma camada acelular, não tem células, só que ela possui glicoproteínas carregadas negativamente. Então, se alguma proteína entrar ali e ela for negativa, ela vai expulsar, de tal forma que não segue adiante essas proteínas. A terceira barreira seria a barreira dos podócitos. Então, quais seriam as barreiras de filtração? Eu tenho a camada epitelial, a segunda é a membrana basal e a terceira seriam os podócitos. Só que não basta ter só essas membranas. Na verdade, existe também uma pressão por trás disso. Quais seriam essas pressões? A primeira pressão é a pressão hidrostática do sangue. A pressão hidrostática do sangue gira em torno de 55 milímetros de mercúrio. Então, se eu for colocar aqui 55 para a pressão hidrostática do sangue. Então, pressão hidrostática do sangue é em torno de 55 milímetros de mercúrio. Existe também uma pressão de oposição à entrada desse líquido, que seria a pressão hidrostática da cápsula glomerular, que gira em torno aí de 15 milímetros de mercúrio. Então, seria a pressão da cápsula glomerular. Uma outra pressão de oposição é a pressão coloidosmótica, aquela pressão que você já aprendeu em outras videoaulas, que é da proteínas presentes no plasma. Essa vai girar em torno de 30 milímetros de mercúrio. Então, a pressão coloidosmótica é 30 milímetros de mercúrio. Então, coloidosmótica. Aqui. Para ver a pressão resultante, a pressão efetiva de filtração, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair os 55 por essas duas pressões. Então, no caso aí, 30 com 15 daria 45. 55 menos 45 sobram 10. Então, qual seria a pressão efetiva? 10 milímetros de mercúrio, o que favorece a filtração. Então, por que está acontecendo a filtração? Porque a pressão hidrostática, ela é maior do que essas duas pressões juntas, ok? Então, se vocês gostaram da videoaula de hoje, não se esqueçam, deem um like nos nossos vídeos e também se inscrevam no nosso canal. Aproveito para falar, ativem o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!